Você conhece o Coringa do Batman? E o Coringa do Excel, você conhece? Não? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar um recurso muito legal do Excel. Seguinte, nós temos aqui uma tabela com nome de clientes que foram na minha loja na coluna B. E na coluna C, eu tenho o valor que cada cliente gastou. Então, o Matheus Cofran gastou R$100, o Matheus Dantas gastou R$200 e por aí vai. E aqui, na coluna F, eu quero colocar o nome do cliente e ver qual foi o valor gasto por ele. Só que é o seguinte, digamos que eu queira descobrir qual foi o valor gasto por todos os clientes que têm o nome de Matheus. Então, eu tenho aqui dois clientes com o nome de Matheus. O Matheus Cofran e o Matheus Dantas. Como é que eu faria para o Excel somar esses dois camaradas aqui? Somar valor com alguma condição, estou falando da fórmula soma-se. Vamos fazer então uma fórmula soma-se aqui na célula F3. É o seguinte, igual soma-se, o Excel fala em qual intervalo que eu vou pesquisar o critério. Vai ser aqui na coluna B. Ponto e vírgula. Qual que vai ser o critério? Vai ser aqui o valor que tiver digitado na célula F2. Ponto e vírgula, o intervalo da soma vai ser aqui a coluna C, que é onde tem os valores. Vou fechar. Está dando zero aqui porque eu não coloquei nenhum valor ainda, não coloquei nenhum texto, nenhum nome de cliente aqui na célula F2. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, Matheus Cofran. Ele acharia aqui que foi R$100. E o Matheus Dantas, que por acaso meu nome é Matheus Cofran Dantas. Então aqui daria R$200. Tudo bem. Agora, se eu quiser saber qual foi o valor gasto por todos os clientes que têm o nome Matheus, o que eu poderia fazer? Eu colocaria um coringa, um caractere coringa. Então aqui, eu vou falar na aula de hoje sobre 4 caracteres coringas. Então vamos ver esse caso primeiro. Eu vou colocar aqui Matheus e vou colocar um asterisco. Toda vez que eu faço isso, o que o Excel entende? Ele entende que essa palavra Matheus asterisco é o seguinte, é Matheus e o asterisco vai ser qualquer coisa que vier escrita depois da palavra Matheus. Então vou dar Enter aqui. O que ele fez? Somou 300. Por quê? É 100 do Matheus Cofran e mais 200 do Matheus Dantas. 100 mais 200, 300. Então, esse primeiro caractere coringa é muito legal, porque você pode colocar qualquer palavra, depois da palavra você coloca um asterisco. O Excel vai entender que vai ser essa palavra e qualquer outra coisa que vier depois. Se eu quisesse colocar aqui Matheus, qualquer coisa aqui, ele continuaria entendendo, ok? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E agora vamos para o outro caractere coringa, que é o seguinte. Olha, eu tenho 2 clientes aqui que têm o sobrenome, na verdade 3 clientes que têm o sobrenome Silva. O Joaquim Silva, Ricardo Silva e João Gomes Silva. O que eu vou querer saber agora? Agora eu quero somar o valor gasto por todos os clientes que tenham o sobrenome Silva. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Como o Silva é um nome de final, né? É um sobrenome, então eu vou colocar asterisco e aí sim eu vou colocar Silva. Vamos ver se fez certo. Ele foi e pegou 800 do Joaquim Silva, 700 do Ricardo Silva e 300 do João Gomes Silva. 800 mais 700 mais 300, 1.800. Então, ele fez certinho. Então, esse caractere coringa, ele pega tudo que tiver para trás e depois o nome, o texto, né, que você digitou. Então, eu poderia aqui, por exemplo, no Joaquim Silva, poderia escrever qualquer coisa aqui, que ele continuaria entendendo. Ok? Mais um. Agora, digamos que eu quero pegar uma palavra. Então, esses que eu falei, você punha o texto e o asterisco para vir, para considerar qualquer coisa que viesse depois. O outro, o asterisco e depois o texto, para tudo que viesse antes do texto ele considerar. Agora, eu quero que ele considere uma palavra, que pode estar em qualquer pedaço do texto. Então, por exemplo, o João Gomes Silva, eu quero pegar a soma do valor do gasto de todos os clientes que tenham o sobrenome Gomes. Só que Gomes não está nem no início nem no final, ele está no meio. Como é que eu faço? Eu coloco asterisco, Gomes, asterisco de novo. Então, ele vai procurar a palavra Gomes em qualquer lugar que tiver. No nosso nome, no nome do cliente ou em qualquer texto que tiver no intervalo que a gente está considerando. Então, puxei aqui, ele puxou 300 do João Gomes Silva. Legal, né? Mais um. Vou passar um tanto de caractere coringa para vocês hoje. Mais um. Interrogação. O que a interrogação faz? Ela conta caracteres. Então, por exemplo,
Matheus Cofran. Cofran, que é o meu primeiro sobrenome, ele tem 7 caracteres, tem 7 letras. Então, eu posso pedir para ele buscar todo mundo que tem o nome Matheus, espaço, e qualquer palavra que venha depois que tenha 7 caracteres. Então, como é que eu faço? Eu coloco 7 interrogações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma para cada caractere. Que ele trouxe 100 do Matheus Cofran. Agora, Dantas, que é meu último sobrenome, tem 6 letras. São 6 caracteres. Então, se eu tirar um caractere aqui, ele traz 200 do Matheus Dantas. Ele trouxe Matheus, espaço, ele procurou, né? Matheus, espaço e qualquer palavra que viesse depois que tivesse 6 caracteres. Se eu colocar aqui 8, por exemplo, ele vai trazer 0. Por quê? Porque não tem nenhuma palavra aqui que seja Matheus, espaço, depois mais 8 caracteres. Legal, né? Agora, queria mostrar o seguinte para vocês. A gente fez aqui, usou o caractere coringa usando a fórmula soma-se. Só que eu posso usar para várias fórmulas. Por exemplo, eu posso usar para o conte-se também. Vou colocar aqui Matheus, asterisco. E agora eu vou fazer a fórmula conte-se. Então, igual conte.se. Conte.se. Aí o que ele pede? Qual que é o intervalo? Intervalo aqui, ó, onde estão os nomes. Ponto e vírgula, qual que é o critério? Eu quero que seja que ele busque para mim Matheus, asterisco. Só que ele não vai considerar Matheus, asterisco. Ele vai entender que isso é um caractere coringa. Então, vou fechar aqui parênteses. Ele considerou, deixa eu só mudar aqui o formato. Mudei aqui tudo com atalho. E aqui ele considerou 2 Matheus. O Matheus Cofran e o Matheus Dantas. Agora vamos considerar aqui, por exemplo, asterisco Silva. Ele trouxe 3, que é o Joaquim Silva, o Ricardo Silva e o João Gomes Silva. Ou seja, tem 3 células aqui que tem textos e depois a palavra Silva. Legal, né? Então, usamos aqui a conte-se e também a soma-se. Agora, vamos usar a PROC-V. PROC-V eu também posso usar. Vou voltar aqui para o formato de moeda. E o seguinte, o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer uma PROC-V. Então, vou colocar aqui, igual PROC-V. E vai falar valor procurado, célula F2, ponto e vírgula, matriz tabela. Vai ser aqui da célula B3 até a célula C7. Vou travar, mas nem precisa, porque eu não vou colar essa fórmula em lugar nenhum. Ponto e vírgula, número, índice e coluna. A resposta que eu quero é o valor gasto. Está em qual coluna? Coluna número 1 é a B, coluna número 2 é a C. Então, está na coluna 2. Ponto e vírgula, procurar intervalo, vou pedir para ser idêntico. Então, vou pôr 0 aqui, correspondência exata. Fecha parênteses. O que ele fez? Trouxe 800. Por quê? Ele trouxe, a PROC-V, ela sempre pesquisa o primeiro resultado. Qual foi o primeiro Silva que ele achou? Foi o Joaquim Silva. Então, se eu apagasse aqui, ó, qual que ele traria? Ricardo Silva, que passou a ser o primeiro. Se eu apagar o Ricardo, ele vai trazer o quê? 300, que é do João Gomes Silva. Ok? E eu também posso usar o caractere coringa para a fórmula PROC-X, que é uma fórmula nova do Excel que pouca gente conhece, ainda mais todos os recursos dela. Então, é o seguinte, e essa questão do caractere coringa, eu nunca vejo ninguém explicar como é que se usa na PROC-X. Vou fazer a PROC-X aqui, igual PROC-X. A PROC-X ela é uma evolução da PROC-V. Então, eu vou pesquisar aqui. Pesquisa valor. É a célula F2. Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. O Excel vai perguntar aonde que eu vou achar essa palavra aqui, essa célula, esse valor que você está pesquisando aqui na célula F2. Você vai pesquisar aqui no intervalo da célula B3 até a célula B7. Ponto e vírgula. Depois ele fala aonde que vai ter a resposta que você quer para a sua fórmula. Vai estar aqui na célula, no intervalo da célula C3 até a célula C7. E vou fechar. A fórmula PROC-X tem mais vários argumentos, só que esses 3 são suficientes para você fazer sua fórmula. Vou dar Enter, ele vai falar assim, não achei. Por que dá esse erro? Seguinte, quando eu não falo nada com a fórmula PROC-X, eu coloco só os 3 principais argumentos dela, o que ela vai fazer? Ela vai pesquisar exatamente o que está aqui. Ele vai pesquisar asterisco Silva. Ele procurou aqui, não tem asterisco Silva em lugar nenhum. O que você tem que fazer com ele? Ao contrário da PROC-V, que já entende que isso aqui é um caractere coringa, você tem que falar com a fórmula PROC-X que isso aqui é um caractere coringa. Então, o que a gente faz? A gente continua na fórmula aqui, ó. Coloquei o terceiro argumento, ponto e vírgula. E se não encontrar, deu um argumento diferente, não vou comentar com vocês hoje. Ponto e vírgula, vou para o 5º argumento da fórmula PROC-X. Aí ele fala, se você quiser pesquisar
uma correspondência de caractere coringa. Então eu tenho que avisar para ele, falar assim, olha, fórmula PROC-X, isso aqui, ó, eu não quero que você pesquise asterisco Silva. Isso aqui é um caractere coringa. Então eu quero que você pesquise qualquer coisa que tiver escrito antes, né, palavras aqui, textos, e depois que as células tenham a palavra Silva. Então eu vou colocar aqui 2 para o Excel, para a fórmula PROC-X entender que isso aqui é um caractere coringa. E vou dar Enter. Aí sim, ele pesquisou aqui o Joaquim Silva. Que ele entendeu que isso aqui passou a ser um caractere coringa, não é, asterisco Silva. E aqui, mesma coisa. O padrão da PROC-X é procurar sempre o primeiro. Então, se eu apagar aqui o Joaquim Silva, ele vai entender que o valor a ser pesquisado, né, o nome do cliente é o Ricardo Silva, que o valor foi 700. Se eu apagar o Ricardo Silva aqui, ele vai entender que é o João Gomes Silva. Beleza? Vou voltar aqui. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar mais uma ferramenta pouco conhecida do Excel para vocês terem ainda mais produtividade e se destacarem ainda mais na carreira de vocês. E aí, gostou do conteúdo? Então tem uma ótima notícia para te dar. Estão abertas as inscrições da primeira turma de 2021 do meu curso Excel Decifrado. As aulas serão online e ao vivo e começa agora no dia 16 de fevereiro. Eu vou ensinar tudo o que você precisa saber de Excel em um curso com 20 horas de conteúdo. Ah, Matheus, mas eu não sei muito bem de Excel ainda. Fica tranquilo, fica tranquila, porque eu explico tudo mastigadinho no curso. Se interessou? Então clica no link da postagem para você falar comigo diretamente no WhatsApp. Comece o ano fazendo o melhor investimento de todos. Invista em você. Meu nome é Matheus Cofran e eu ajudo profissionais a acelerarem a tão sonhada promoção pelo domínio do Excel. Até o próximo vídeo.